Bom dia a todos e todas. É com alegria que nós damos início à nossa sessão ordinária do Conselho Superior de número 857, diretamente da nossa sede em Santo Amaro. Defensoria Pública inicia essa sexta-feira com o Conselho na Estrada. Nós estamos no sul da capital paulista, em uma das nossas maiores unidades da Defensoria Pública, unidade histórica de atuação dessa região, que é uma região muito importante de atendimento, com volume de atendimento da Defensoria Pública absolutamente significativo. Será uma alegria aqui dividir um pouco da sessão com os excelentíssimos defensores e defensoras da nossa unidade de Santo Amaro, que trarão as perspectivas e também a realidade desse atendimento, e sempre uma oportunidade, através das sessões do Conselho que nós estamos fazendo nesse período fora da sede da Rua Boa Vista 200, de estarmos mais próximos da realidade da Defensoria Pública. Então, é uma alegria dar início a essa sessão diretamente aqui da sede de Santo Amaro. Nós temos, na ordem do dia, na ordem dos trabalhos, primeiro a aprovação da ata da sessão anterior. Nós temos duas atas para aprovação. Gostaria aqui de pedir aos excelentíssimos conselheiros, por gentileza, esforços nesse sentido, que são as atas das sessões 855 e 856. Já estão no sistema para aprovação de vossas excelências, e eu inicio com as comunicações da presidência. Como nós não tivemos sessão na semana passada, eu vou fazer um histórico da semana passada e dessa semana, das atividades da Defensoria Pública Geral e também das nossas atuações relevantes da gestão nesse período de 11 a 21/11. Na segunda-feira passada, no dia 11 de novembro, eu tive a alegria de participar do curso de formação dos defensores e defensoras que tomaram posse neste Conselho Superior. O evento do curso de formação iniciado naquela data, organizado pela Escola da Defensoria Pública. Queria agradecer aqui novamente à Escola da Defensoria Pública pela gentileza e o convite à Defensoria Pública Geral para a participação. Estive acompanhada do segundo subdefensor público geral e da primeira subdefensora pública geral, nessa recepção aos 12 novos defensores e defensoras que iniciaram as suas atividades através do curso de formação na Câmara Municipal. Na sequência, eu participei, excelências, do início e da abertura de um mutirão, um evento que foi realizado em parceria pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Secretaria de Políticas para a Mulher e o Esporte Clube Corinthians, para atendimento às mulheres no Esporte Clube Corinthians. Nós fizemos esse atendimento na semana passada, nos dias 14 e 16, e estamos realizando esse atendimento na data de hoje e amanhã, na Arena Corinthians, prestando orientação à população e direcionadamente às mulheres da região de Itaquera, da região leste da capital, naquele espaço. Sempre essas parcerias são bastante relevantes, porque levam a Defensoria Pública e o atendimento da Defensoria Pública ao território. Então, participei desse evento, dessa abertura, trazendo aqui, mais uma vez, o convite para quem nos assiste, e que seja da região de Itaquera, os nossos usuários e usuárias, principalmente as usuárias, que hoje ainda teremos o atendimento tanto na data de hoje, como também na data de amanhã. Estive também, na semana passada, participando da 91ª reunião do CONDEG, que aconteceu em São Luís do Maranhão. Reunião que foi muito produtiva, que aconteceu concomitantemente ao CONADEP, mas a Defensoria Pública Geral teve como foco específico a reunião do CONDEG, e foi um momento bastante importante, até para a troca de experiências, porque pudemos fazer uma imersão na realidade da Defensoria Pública do Maranhão. Nós tivemos, durante a semana passada, também conseguimos compartilhar algumas dessas práticas da Defensoria Pública do Maranhão, mas eu gostaria aqui de trazer a vossas excelências algumas delas que foram muito interessantes em termos de organização daquela defensoria, que é mais antiga que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. É uma Defensoria Pública que tem uma abrangência territorial no estado do Maranhão bastante grande, atende o número de comarcas
significativa, quase que integralmente no estado inteiro, cobrindo o estado inteiro do Maranhão, e tem dois focos interessantes de atuação, que são os focos na qualidade de vida de todos aqueles que trabalham na Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Então, os programas de qualidade de vida muito estruturados em termos de defensores, defensoras, servidores e servidoras estagiários da Defensoria Pública, um cuidado muito grande com relação às pessoas que implementam a política pública de acesso à justiça, dentro da Defensoria Pública do Maranhão, um programa que nos interessou bastante em termos até de capacitação do nosso próprio Departamento de Recursos Humanos e da construção de políticas, e também tivemos a oportunidade de conhecer o programa de segurança da Defensoria Pública do Maranhão, que é um sistema misto, né? Não é um sistema absolutamente estruturado em termos de uma posição mais rígida de segurança dentro da unidade, das unidades da Defensoria Pública, mas que caminharam bastante nos últimos anos em uma organização da sua segurança. Nós tivemos a oportunidade de visitar a central de monitoramento que existe dentro da Defensoria Pública do Maranhão, da sede da Defensoria Pública do Maranhão. É uma defensoria que trabalha com uma organização dentro dos espaços de atendimento, com monitoramento, 24/7, dentro desses espaços, um monitoramento terceirizado, e também conversamos com os responsáveis, a coronel responsável, que é uma coronel da reserva, que é responsável pela política de segurança na Defensoria Pública do Maranhão. Então, a troca de experiências a respeito da Defensoria Pública do Maranhão foi bastante importante, e mais do que isso, nós tivemos a oportunidade de visitar o núcleo, o econúcleo, que é um modelo da Defensoria Pública do Maranhão, de instalação de sedes em uma forma diferente das sedes tradicionais, como nós temos aqui, por exemplo, em Santo Amaro, que é uma estrutura pré-fabricada, que se iniciou no Maranhão. O Maranhão foi pioneiro nesse tipo de instalação de sedes. Elas não substituem necessariamente as sedes titulares, né, de cada um das cidades, mas elas são suportes para o atendimento mais territorializado. Então, durante os anos, ao longo dos anos, esse modelo do econúcleo, ele foi se sofisticando na Defensoria Pública do Maranhão. É um espaço modular que permite à Defensoria Pública do Maranhão instalar postos de atendimento de 1, 2, 3, 4, até 11 defensores ou defensoras públicas, com toda a estrutura, mais do que isso, com toda a dignidade para o recebimento dos usuários e usuárias da Defensoria Pública. E esse modelo, que é muito efetivo e bastante conhecido, justamente foi muito elogiado, é muito elogiado no país todo, foi utilizado como modelo, está sendo utilizado como modelo pelo Ministério da Justiça, para a política de defensoria em todos os cantos, que foi lançado pelo ministro Lewandowski ainda em meados desse ano. É o modelo do Maranhão que vai ser utilizado pelo Ministério da Justiça para instalação e suporte às defensorias públicas que assim o queiram, de instalação desses econúcleos que estão sendo chamados pelo Ministério da Justiça de PADEFs. Então, nós tivemos a possibilidade de visitar em loco esse PADEF, o funcionamento, a forma de instalação, as obras que são necessárias para a instalação, porque há necessidade de além do terreno, de uma organização, né? Apesar de ser um módulo pré-fabricado, exige ali uma intervenção topográfica também no terreno. E nós tivemos, então, a oportunidade de visitar em loco, foi bastante efetivo, claro, fora toda a pauta do CONDEG, que foi uma pauta bastante extensa, e, de novo, um dos temas mais importantes que foram discutidos foi, novamente, o tema da saúde, concomitantemente à reunião do CONDEG, as comissões temáticas tiveram as suas reuniões, nós tivemos a Comissão de Saúde, Comissão de Execução, o nosso próprio controlador da Defensoria Pública Geral esteve presente também numa reunião temática, entre outros controladores que trataram da LGPD entre as defensorias públicas do Brasil inteiro. Então, houve a possibilidade de um compartilhamento das nossas experiências que foi bastante significativo na última semana. Além disso, queria aqui trazer a Vossas Excelências
claro, isso já foi noticiado pelas mídias da Defensoria Pública, mas a alegria do recebimento do selo Esperança Garcia para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em razão das práticas antirracistas, houve a premiação da Defensoria Pública em razão das práticas implementadas ao longo dos anos aqui pela nossa instituição, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem uma alegria muito grande de receber esse selo. Houve um prêmio muito importante, porque ele vem também da sociedade civil, do conjunto das ouvidorias, das defensorias públicas, então foi uma alegria para nós o recebimento dessa premiação na 4ª edição do selo Esperança Garcia, que aconteceu concomitantemente à agenda do CONDEG na última semana. Nessa semana, eu participei, já no dia 18, de uma mesa de abertura da Escola da Magistratura a respeito de um curso muito interessante de infância e juventude, o histórico da infância e juventude no Estado de São Paulo, a comemoração dos 100 anos da primeira vara especializada na infância e juventude aqui no Estado e os 200 anos da transição do acolhimento e asilo dos expostos à família acolhedora. É um curso que a Escola da Magistratura iniciou na semana passada, eu tive a alegria de participar da mesa de abertura. Além disso, na terça-feira, eu tive uma reunião com o secretário de Direitos das Pessoas com Deficiência, o Dr. Marcos da Costa, também trazendo as nossas programações de próximas pautas e agendas da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, propostas de atuação em conjunto para os próximos anos. Já tive a oportunidade de brevemente compartilhar essa notícia com a coordenadora do núcleo de pessoas com deficiência da Defensoria Pública, a doutora Renata Tibiriçá. Então, há todo o interesse da Secretaria de um estreitamento de laços e planejamento de atuações em conjunto. Na sequência, já recebemos, né? O segundo subdefensor público-geral já recebeu também, veio através da Secretaria de imediato um convite para que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo participe da virada inclusiva, que acontecerá no dia 8 de dezembro, aqui na Avenida Paulista. Então, nós oportunamente comunicaremos a carreira de uma abertura de inscrição para a participação nesse evento, que acontecerá, então, no dia 8, como mencionado a Vossas Excelências. Além disso, nós tivemos ainda no dia 19 o lançamento, que foi bastante importante, da cartilha para enfrentamento às questões de assédio e discriminação dentro da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, isso no bojo da política que existe dentro da instituição, marcando os 6 anos da existência dessa política. Então, houve o lançamento dessa cartilha. Eu queria reforçar e convidar Vossas Excelências, defensores e defensoras públicas, servidores e servidoras, estagiários e estagiárias que nos escutam, para que tomem conhecimento a respeito dessa cartilha, que de forma bastante clara, objetiva, nos apresenta ferramentais que podem ser utilizados por todas e todas para o enfrentamento dessas situações. Nós precisamos caminhar dentro da Defensoria. Eu fiz questão de fazer essa fala no evento, caminhar para que o nosso ambiente de trabalho seja um ambiente saudável, que seja um ambiente respeitoso e que internamente nós tenhamos o mesmo respeito que temos no tratamento que temos externamente aos nossos usuários e usuárias. Nós precisamos internamente ter um ambiente saudável, sem discriminação, sem qualquer tipo de assédio, e essa política é bastante importante. Então, fica aqui o convite a Vossas Excelências e a todos que nos escutam para que divulguem, conheçam e pratiquem as orientações que estão nessa cartilha que foi lançada no dia 19 de novembro. Ontem, dia 21, eu participei da abertura do 3º Congresso do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, FANAJUS. Ele aconteceu aqui em São Paulo, na data de ontem e hoje. Participei da abertura e no período da tarde tive a oportunidade de palestrar no evento, representando as defensorias públicas estaduais. Nós tivemos também a presença do Defensor Público Geral da União, Dr. Leonardo Margalhães, e a minha presença representando as defensorias públicas estaduais, trazendo a perspectiva dos vulneráveis e da atuação no tema, principalmente no 1234, que é o tema da saúde, que gera para todos e todas, aqui nós estamos numa unidade que faz atendimentos cíveis, que gera para todos e todas sempre uma necessidade
de ajustes dos nossos fluxos para internalização da nova perspectiva desse entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito tanto da política suplementar de saúde quanto também da política voltada aos custos. Então, foi uma discussão bastante interessante, tanto trazendo a Defensoria Pública da União a sua perspectiva e nós, da Defensoria Pública do Estado, também. Com relação às atividades relevantes da gestão nesse período de 11 a 21, queria trazer a todos e todas a atuação da assessoria civil, da chefia de gabinete. Nós tivemos reunião do Comitê de Atendimento da População em Situação de Rua. Nós, durante essa semana, também fizemos uma divulgação, porque completamos 3 meses desse comitê, que é histórico entre as defensorias públicas do Brasil. Pela primeira vez, a gente institui um comitê voltado especificamente para o aprimoramento e o aperfeiçoamento dessa nossa atuação, que é muito significativa, que é muito importante, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo no atendimento à população em situação de rua. O comitê realizou inúmeras atividades durante esses 3 meses, já realizou, com a reunião de ontem, 5 reuniões, realizou um laboratório no TRF para uma reflexão a respeito dos nossos fluxos internos de atendimento e apresentará à Defensoria Pública Geral, posteriormente, um relatório com sugestões para ampliação desse atendimento, sempre dialogando com a resolução do CNJ, que é a resolução 425. Então, nós temos a previsão de realização de mais uma reunião do grupo de trabalho e uma plenária ainda esse ano, e posteriormente nós aguardaremos a finalização dos trabalhos e a apresentação do relatório. E falando desse comitê, eu gostaria aqui de me dirigir especialmente aos coordenadores das unidades que receberam um questionário do comitê e contar com a colaboração, fazer o pedido aos coordenadores e coordenadoras das unidades para que preencham esse questionário que foi encaminhado. Nós temos um prazo de entrega até o dia 24/11. Esses dados do questionário são muito importantes para o trabalho do comitê e certamente nos auxiliarão, principalmente na vertente de expansão do atendimento, que é o que a gente pretende fazer em todo o estado de São Paulo, em todas as nossas unidades. Então, reforço aqui o convite para quem estiver nos assistindo, tem os grupos de WhatsApp da Defensoria Pública que acompanham a sessão do Conselho. Então, quem estiver acompanhando a sessão do Conselho, aqui reforçar aos coordenadores o pedido de resposta a esse questionário que foi encaminhado com resposta até então, pedir a todos e todas a resposta até o dia 24/11. Além disso, a primeira Subdefensoria Pública Geral participou de reunião juntamente com o segundo Subdefensor Público Geral e também da Corregedoria, na Corregedoria do Tribunal de Justiça, com o juiz assessor Ricardo Felício Scaff. Nós tivemos algumas pautas para tratar nessa reunião. Depois o segundo subdefensor também pode relatar melhor essa atuação que foi feita e esse encontro. A assessoria extrajudicial da Defensoria Pública Geral realizou uma capacitação dos defensores para expositores de oficinas das famílias, e é um projeto da assessoria extrajudicial, um dos projetos da assessoria extrajudicial que traremos a vossas excelências posteriormente mais informações. Nós também tivemos, pela CGA e DRH, o envio à carreira de algumas informações relevantes a respeito do aperfeiçoamento dos nossos sistemas, a decorrência desse aperfeiçoamento em razão das últimas, inclusive, publicações que foram feitas aqui pelo Conselho Superior, do plantão que é realizado aos finais de semana, orientações expedidas pelo Departamento de Recursos Humanos, que eu gostaria também de reforçar a vossas excelências as informações e o suporte à disposição do Departamento de Recursos Humanos. Nós também encaminhamos à carreira um comunicado conjunto que foi feito pelo Departamento, pela CGA e pela CTI, dando notícia de que nós iniciaremos a troca dos notebooks da carreira, né? Nós finalizamos aqui, eu queria fazer um elogio público à equipe da CGA e da CTI, que já finalizou essa contratação, a licitação e a contratação dos novos notebooks para
toda a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nós realizaremos, então, a troca dos equipamentos que hoje são cedidos, né, são utilizados pela Defensoria Pública. A distribuição vai começar pelas unidades, faremos a distribuição nas unidades do interior e na metropolitana. Essa distribuição já deve começar na segunda-feira, com um término estimado para o mês de dezembro, no início do mês de dezembro, né? Serão distribuídos cerca de 2.000 novos equipamentos à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A nossa devolução dos equipamentos antigos, ela é obrigatória, já que o nosso contrato ele não prevê a compra desses equipamentos, né? Nós não temos a opção de recompra. Então, fica também aqui a notícia, Vossas Excelências, de que serão contatados oportunamente para a realização dessas trocas. Nós também tivemos, ontem, dando notícia, certamente o diretor da Escola da Defensoria Pública fará o mesmo, mas nós tivemos duas notícias muito felizes durante essa semana. A primeira delas foi a recepção do recredenciamento, né, nós temos uma série de providências para o recredenciamento dos cursos de pós-graduação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que são aqui capitaneados pela Escola da Defensoria Pública, e recebemos na data de ontem, tive a alegria de receber na Defensoria Pública Geral esse comitê, acompanhado da diretoria da Escola da Defensoria Pública, os professores que são responsáveis por esse recredenciamento, e também na data de ontem, colegas, com muita alegria, a Coordenação Geral de Administração recebeu o novo prédio da Escola da Defensoria Pública, recebemos as chaves, literalmente, do prédio em que futuramente sediará a Escola da Defensoria Pública. Fica de novo aqui a nossa felicitação à CGA, ao departamento como um todo que atuou nesse trabalho e, claro, o apoio e o suporte que será dado pela Defensoria Pública Geral à Escola da Defensoria Pública para o início das reformas e adaptações desse espaço que será tão importante para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo no futuro. Finalizada as comunicações da presidência, questiono a secretaria se tem alguma comunicação a ser feita. Sem comunicações, e dou de imediato início ao momento aberto. Nós temos, como nas últimas sessões realizadas no Conselho na Estrada, 3 momentos de momento aberto, e iniciaremos, claro, em prestígio à unidade de Santo Amaro, por aqueles que cá estão presencialmente, e eu convido para participar do momento aberto, pela ordem de inscrição, o excelentíssimo defensor público, coordenador da Unidade de Família, Marcos Vinícius Manso Lopes. Bom dia, seja muito bem-vindo, tem a palavra pelo prazo regimental de 5 minutos. Bom dia a todos, cumprimento toda a composição do Conselho Superior e todos os demais presentes, a figura da Defensora Pública Geral, doutora Luciana Jordão. Agradeço a oportunidade dessa sessão estar sendo realizada aqui no Conselho Superior e a oportunidade de trabalharmos um pouco a atual conjuntura da unidade de Santo Amaro, mais especificamente vou trazer um pouquinho da estrutura e da conjuntura da unidade de família. Diálogo extremamente importante para a gente trazer um atendimento ao público cada vez mais eficiente, de qualidade e humanizado. Já tive a oportunidade de conversar com alguns colegas da administração superior e dizer que eu considero que a unidade de Santo Amaro é um dos cartões postais da Defensoria Pública Paulista. Ao longo dos anos em que pese dificuldades estruturais e pessoais, os defensores, estagiários e servidores vêm se desdobrando para superar o enorme volume de atendimento aqui da unidade. Eu sei que nem precisaria falar de números para muitos de vocês, mas é importante que eu traga alguns números envolvendo a nossa defensoria. No caso aqui, mais especificamente, da Unidade de Família de Santo Amaro. Em 2023, de acordo com o relatório da Corregedoria Geral, a Unidade de Família representava 14% dos atendimentos da Defensoria Pública Paulista, com mais de 78 mil atendimentos. Representava cerca de 22% das defesas da instituição, 7% das iniciais e 14% das atividades em geral. Isso tudo em um universo de mais de 70 unidades na instituição. Eu costumo dizer que nós tivemos, há anos atrás,
uma conversa com o antigo ouvidor-geral da Defensoria Pública, e ele disse que a unidade Santo Amaro e aqui a unidade família também mereceria uma atenção especial de toda a carreira, porque o volume de atendimento era superior a todo o volume da Defensoria Pública de Santa Catarina, por exemplo. E esses números, eles não param de crescer. De 2022 até 2024, nossos atendimentos virtuais mais que dobraram. De 2020 até 2024, nosso volume de iniciais cresceu 50% se comparado a 2020. As intimações que em 2019, 2020, 2021 giravam em torno de 42 mil, só nos últimos 12 meses já alcançam mais de 60 mil intimações, conforme dados encaminhados pela primeira subdefensoria. O que a unidade Santo Amaro, a unidade família, vem fazendo para superar essas dificuldades? Servidores, estagiários, defensores, nós estamos fazendo constantes ajustes nos atendimentos, nas filas presenciais, nas filas virtuais, nas agendas, treinamento, capacitação de servidores, oficiais, defensores permanente. Atualmente temos um projeto piloto permitido aqui pela administração superior, envolvendo um setor de conciliação para a unidade família. Mas eu acredito que a unidade família chegou no limite e merece uma atenção especial da administração superior. Somos uma unidade que absorve muitos atendimentos e demandas que chegam na unidade. Realizamos praticamente todas as curadorias, nossa absorção de defesas é gigantesca e realizamos praticamente todas as iniciais que chegam na unidade. Por outro lado, nós temos um aumento significativo de atendimentos diários. A estrutura física, a estrutura pessoal e, como dizem alguns colegas, até mesmo a estrutura psicológica pode chegar um momento de não aguentar mais diante do enorme volume de atendimentos. Os defensores da unidade família, da unidade Santo Amaro como um todo, vêm demonstrando bastante preocupação diante do cenário atual e a gente vem procurar dialogar junto ao Conselho Superior, junto à administração, para buscar superar algumas dificuldades. Eu sei que com o auxílio, com a ajuda do Conselho Superior, nós tivemos um AT4 a mais para a unidade Santo Amaro. Nós temos atualmente um AT4 para a unidade civil e um AT4 para a unidade família. Porém, na unidade família nós temos 26 defensores públicos, um AT4 para 26 defensores públicos. Qual seria a parametrização correta? Qual seria a parametrização adequada? Então, uma solicitação da unidade família que faça esse ajuste e permita que a nossa unidade tenha um volume, um número adequado de AT4 para a unidade. A gente solicita também um maior número de oficiais, notadamente diante do grande volume de atendimento, porque não é suficiente uma parametrização apenas por meio de números de defensores públicos. Eu trouxe dados aqui de uma unidade com mais de 78 mil atendimentos no ano, e esses números de atendimentos, sejam presenciais, sejam virtuais, números de intimações, também devem ser levados em consideração na parametrização dos oficiais. A gente espera que a unidade família não seja prejudicada com a vinda dos analistas, a gente espera uma distribuição adequada dos analistas quando vierem na unidade, e, se possível, que a gente tenha um auxílio, ainda que provisório, para suprir essa necessidade de mais oficiais, essa necessidade de uma estrutura de AT4. A gente sabe que a administração vem se debruçando e buscando auxiliar, minimizar esses problemas, mas é necessário uma estrutura ainda maior. E que a unidade família ou a unidade Santo Amaro seja incluída com prioridade nos próximos planos de expansão da carreira. Acredito que seja importante nós considerarmos todos os dados que eu trouxe aqui para vocês, para que a gente tenha uma distribuição igualitária aqui que permita um melhor atendimento ao público, a todos aqui que procuram a unidade Santo Amaro. Muito obrigado a todos, me coloco à disposição para eventuais conversas futuras e, mais uma vez, agradecendo a presença do Conselho Superior aqui na unidade Santo Amaro. Eu agradeço ao excelentíssimo defensor público, Marcos Vinícius Manso Lopes Gomes, pelas palavras e principalmente pelo panorama de atendimento da unidade, no atendimento de família. Esses números são muito significativos. Eles demonstram a importância da unidade
e da instalação da Defensoria Pública aqui em Santo Amaro para o atendimento. Nós falávamos antes do início da sessão, temos uma particularidade que, historicamente, aqui pela divisão judiciária, há um projeto Tribunal de Justiça de divisão de Santo Amaro com Capela do Socorro e Boimirim, muito tempo permanece no Tribunal de Justiça e que não avançou, e, consequentemente, gera realmente um volume de atendimento da Defensoria Pública para fazer frente, né, a toda a população aqui da região sul da capital, muito grande, e trabalhar com dados sempre foi uma premissa dessa gestão. Trabalhar com informações sempre também foi uma premissa dessa gestão, de forma profissional, de forma pragmática, para que nós não tenhamos, de forma nenhuma, decisões tomadas sem base em dados. Então, eu agradeço a Vossa Excelência por ter trazido esse cenário, o cenário do atendimento de conhecimento da Defensoria Pública Geral, justamente por termos acesso a todas as intimações que são feitas ao volume de trânsito, né, de intimações das unidades aqui, principalmente no que se refere ao atendimento também, o DOL nos auxilia nessa visualização panorâmica da situação das unidades. A questão da atuação extrajudicial não digo nem extrajudicial, mas as soluções outras, consensuais, também é uma agenda dessa Defensoria Pública Geral, porque reconhecemos que a solução e o acesso à justiça, ele não é só o acesso à justiça judicializado, ele pode ser alcançado através de outras formas, e as soluções consensuais entram nesse aspecto, até porque temos, justamente por essa importância, uma assessoria que é daqui, a colega assessora é da unidade, a colega Maria Cláudia, que tem desempenhado também essa atuação, e que fez questão de iniciar esse piloto justamente por essa unidade, esse piloto de atuação extrajudicial que pode ser posteriormente escalado e exponencializado para toda a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Fiz aqui as anotações e os apontamentos com relação à equipe da Defensoria Pública, ao quadro de apoio, também essa sensação dessa Defensoria Pública Geral, que há a necessidade de estar dentro do nosso planejamento, esse avanço em termos de estruturação do quadro. Então, agradeço a Vossa Excelência, a gentileza da sua manifestação e, mais do que isso, as informações que são tão relevantes para todos e todas. Na sequência, eu gostaria de convidar para a sua manifestação a excelentíssima Defensora Pública, coordenadora da nossa unidade, Daniele Gaioto Junqueira. Bom dia, seja muito bem-vinda. Tem a palavra pelo prazo regimental de 5 minutos. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a todos os presentes na pessoa da excelentíssima Defensora Pública Geral, Luciana. Agradeço imensamente o Conselho Superior pela realização da sessão na unidade. Aliás, né, é uma previsão do regimento interno que vocês estão fazendo cumprir e viajando por todas as unidades, o que exige ainda mais dedicação e planejamento. Agradeço especialmente a equipe do Conselho Superior, na pessoa da Sara, que ontem ajudou a gente a programar essa estrutura para recebê-los. Como o Marcos já disse, né, a unidade de Santo Amaro é a segunda maior unidade do Estado, a maior unidade civil família do Estado, com 37 defensores. A competência territorial abrange quase 1/3 da cidade de São Paulo e 1/4 da população paulista. Agrega territórios distantes, como Parelheiros, e a gente tenta chegar até essa população, apesar dessa distância. Tivemos recentemente uma parceria com a FUNAI para retificação de assento indígena, de nome indígena. Essa parceria foi feita com o Núcleo, Assessoria Civil e Primeira Sub, e também, em dezembro, vamos realizar uma atividade com a assessoria extrajudicial lá em Parelheiros, para a gente chegar nessa população que a gente precisa atender. O volume de atendimento, como o Marcos já disse, é um dos maiores do Estado. Temos também o maior número de mandados iniciais e recursos do Estado, tudo isso de acordo com os dados da Corregedoria. Isso nos traz desafios, principalmente relacionados à infraestrutura, volume e fluxo de atendimento. Ainda mais porque aqui nós temos as atuações especializadas, civil, família, JVD e infância. Nesse sentido, eu queria agradecer a parceria do CAD, Simone e Soraya, que tem sido um suporte importante no auxílio de um desenho organizacional funcional para a unidade e na definição de uma matriz de responsabilidade para os servidores, para que justamente a gente consiga fazer frente a esse grande volume de atendimento de trabalho. A CTI, o Gustavo e o Douglas, que recebem solicitações quase que diárias nossas para a tentativa de como temos esse atendimento especializado, das agendas que diferem de outros locais dos estados.
João e Iago principalmente, todos os dias no Teams, atendendo os nossos pedidos, atendendo nossas demandas emergenciais, de atendimento, de solicitações e de dúvidas. A gente tem muitos desafios, a gente tem muito a avançar. Hoje eu gostaria só de deixar registrada a gratidão de ter todos aqui nesse espaço. Uma boa sessão para todo mundo e sejam bem-vindos. Queria agradecer as palavras da coordenadora da nossa comunidade, Ele Gaioto. Queria elogiar a atuação de Vossa Excelência nessa coordenação, a disposição para o diálogo, a disposição para a construção. Essa disponibilidade para a construção, ela é muito importante em termos de defensoria pública, até porque nós precisamos, entre nós, retomar uma coisa que é importantíssima numa instituição pública, que é o espírito de corpo, o espírito de construção coletiva. Nesse sentido, eu queria pegar um gancho de uma das falas de Vossa Excelência, que muito me toca, que é a questão da construção da matriz de responsabilidade dos servidores. Como disse, é uma prioridade dessa gestão nós avançarmos em termos de profissionalização. Uma crítica que a gestão faz também, no sentido de que, ao longo dos últimos anos, nós tivemos uma sobreposição dos nossos próprios quadros, né? Nós tivemos um momento de robustecimento muito grande, muito rápido dos quadros da Defensoria Pública, uma sobreposição de atuações dos estagiários de nível médio, oficiais, agentes, agora os ATs, os diretores em cada uma das unidades. Teremos no futuro próximo ainda a chegada dos analistas, através de um concurso que será realizado ainda no ano que vem, e isso nos traz um grande desafio de fazer uma reconexão de todas essas atuações com a realidade do atendimento de hoje da Defensoria Pública, que é muito diferente do atendimento de alguns anos atrás, onde nós tínhamos uma porta de entrada que era totalmente presencial. Então, revisitar essa matriz de responsabilidade e de forma institucionalizada, ela é muito importante para a Defensoria Pública como um todo. Então, fica aqui o meu elogio, Vossa Excelência, também ao CAD, que tem auxiliado, lembrando que a Defensoria Pública Geral também caminha nesse sentido para que essas iniciativas, que são muito importantes pontualmente, sejam padronizadas em todas as unidades, porque também, além de excelentes iniciativas em cada uma das unidades, nós temos que caminhar em termos de padronização desse atendimento em todo o Estado. Então, são movimentos que são síncronos, são movimentos que certamente não excluem as excelentes iniciativas. Saúdo aqui Vossa Excelência por essa atuação e todos os defensores e defensoras públicas e o quadro de apoio nesse sentido aqui da unidade. Na sequência, já gostaria de convidar o nosso terceiro inscrito presencial, que é o excelentíssimo defensor público coordenador cível, Edgar Pierino Neto. Seja muito bem-vindo, tem a palavra pelo prazo regimental de 5 minutos. Imensa satisfação, né, que venho aqui falar com vocês, porque este intercâmbio, né, entre este colegiado e a unidade é muito importante, porque a unidade passa a participar com mais afinco desse processo decisório e político da instituição, e o colegiado, né, passa a ver aqui a realidade da unidade, né, tudo que está funcionando, tudo que não está, isso é muito importante. Queria cumprimentar especialmente o segundo subdefensor público geral, na pessoa do João, assim como seu assistente Iago, que tem sido muito parceiros aqui da coordenação, né? A Daniele já falou, o Marcos também, eles têm sido muito rápidos, ágeis, enfim, tem sido grande parceiro da gente, assim como o CAD, né, e todo o DRH, tem feito um trabalho excelente aqui com os servidores, e nesse ponto de servidores é importante ressaltar que a unidade se beneficiou muito, né, do aumento do quadro de servidores que foi enviado para cá, assim, isso melhorou muito o atendimento, assim como da vinda dos AT4s, né? Nós tivemos, assim, um ganho imenso para o atendimento, e os próprios usuários tiveram um ganho imenso. E nesse ponto, queria pedir, então, ao colegiado máxima atenção, mais celeridade possível em relação aos analistas, né? E se também pudéssemos iniciar uma discussão sobre os parâmetros dos analistas, do que vai ser prioritário, se vai ser substituir o estagiário de direito pelo analista, se ele vai simplesmente passar a auxiliar os órgãos de execução,
porque com a chegada aqui dos AT4s, algo que a unidade sentiu e que demorou até engrenar um pouco, foi justamente entender qual é o papel, no que pode ajudar, em como pensar isso, né? Então, se isso fosse feito de forma institucional, previamente à entrada dos analistas na instituição, acho que com certeza a gente teria um ganho ali muito grande, né? Para todo o serviço, para todos os usuários. É só isso, gostaria muito de agradecer a vinda de todos vocês aqui. Obrigado. Agradeço a manifestação do excelentíssimo defensor público coordenador civil, Edgar Perino Neto. Gostaria, da mesma forma, de fazer o elogio público à segunda subdefensoria pública geral, na pessoa do segundo subdefensor João Felipe e do assessor Iago. Da mesma forma que Vossa Excelência, eu também tenho um orgulho muito grande de tê-los os dois na equipe. E pelo trabalho excepcional que eles têm desempenhado. O terceiro sub não vai ficar com ciúme, porque depois eu faço elogio a ele também. Mas aqui o elogio ao segundo subdefensor público geral, pela disponibilidade numa subdefensoria que é bastante desafiadora, pelo volume das atividades, pelo volume das unidades, pela complexidade das unidades, né? E eu tenho que fazer esse testemunho de quanto eu tenho ouvido elogios pela disposição em dialogar e em construir. Então, queria pegar o gancho, a manifestação de Vossa Excelência e também, da mesma forma, aderir a ela. E, com relação aos analistas, Vossa Excelência, assim como a colega Daniele Gaiotto fez o comentário dos analistas, de forma bastante objetiva e clara, me dirijo a Vossa Excelência dizendo que, sim, isso acontecerá rapidamente. Nós estamos em termos finais de assinatura do contrato, o termo que será aquele que subsidiará o concurso dos analistas para o ano que vem. Nós já temos essa perspectiva de realização do concurso, e nós, com antecedência, traremos ao colegiado uma discussão prévia a respeito de quais são as atribuições. Isso é muito importante. De novo, nós tivemos ao longo dos anos uma sobreposição dos quadros de apoio, que são muito relevantes, mas, em razão de inúmeras circunstâncias, aqui sempre pensando proativamente, perspectivamente, não voltando atrás, as situações que já não estão mais dentro do nosso controle, mas pensando perspectivamente, nós, aprendendo com o que já passamos, pretendemos fazer de forma diferente. E o fazer de forma diferente é trazer aqui ao colegiado, com antecedência, essa discussão, para que fique muito claro a matriz de responsabilidade de cada um dos servidores. Esse diálogo já foi feito, inclusive, com a Associação dos Servidores e Servidoras, desde o início da gestão, tem se colocado de forma muito proativa e parceira com a Defensoria Pública Geral, para que façamos de forma conjunta essa construção, e aportará ao Conselho Superior, certamente, com antecedência, para que o colegiado possa dialogar a respeito desse tema. Na sequência, eu chamo para a sua manifestação o representante da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Nascimento Guiral. Seja muito bem-vindo, bom dia. Tenha a palavra pelo prazo de 5 minutos. Bom dia, conselheiras, bom dia, conselheiros, bom dia a todos e todas que nos acompanham, tanto de forma presencial quanto de forma remota. Hoje vamos dar início à manifestação da associação. E, para começar, estamos contentes, mais uma vez, aqui viajando pelo Estado, pela recepção de toda a equipe da Unidade Santo Amaro, que nesta sexta-feira recebe a reunião do Conselho Superior da Defensoria. Retornar a este prédio nos traz lembranças de uma ação importante que tivemos há alguns anos em defesa de condições adequadas de trabalho e de atendimento ao público. É muito bom estarmos reunidas aqui em outro momento. A garantia de locais adequados de trabalho e de módulos funcionais compatíveis com as demandas atendidas pelas unidades é pauta permanente das DPESP. Estamos sempre disponíveis no coletivo de associados e associados para discutirmos as questões locais que se façam necessárias. Também no âmbito das condições de trabalho, nos últimos dias vimos uma importante pauta tomar os debates do Congresso Nacional, nos coletivos trabalhistas, na mídia e nas redes sociais. O movimento Vida Além do Trabalho, que prevê a redução da jornada de trabalho 6x1. É uma discussão urgente e necessária e é preciso atenção com a saúde mental da classe trabalhadora e a garantia do descanso efetivo, lazer e convívio com a família. Nesta linha, pensando na qualidade de vida para além do trabalho, lembramos de uma demanda histórica das servidoras e dos servidores da Defensoria Pública do Estado, a equiparação da jornada da DPESP com as demais carreiras da instituição do sistema de justiça, com o cômputo da hora de almoço como hora trabalhada.
A associação já protocolou 2 ofícios junto à atual gestão e aguardamos a resposta. É necessário retomarmos essa discussão desse pleito junto à administração e com o apoio do Conselho Superior. Aproveitamos ainda esse espaço para falarmos sobre 2 importantes atividades dessa semana. Primeiro, o evento em comemoração aos 6 anos da política de enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação. Ocasião em que foi lançada a edição atualizada e revisada da cartilha. Mais um momento para enaltecer a importância dessa política para o cuidado com a saúde mental de todas e todos que atuam nessa instituição. O evento foi muito rico, com falas expressivas e necessárias para a reflexão e conscientização do tema. Foi um prazer rever a palestrante Sofia Vilela de Moraes e Silva, que esteve conosco em 2017 no movimento de construção e sensibilização para a implementação da política. Ela lembrou daquele momento e expressou sua felicidade em ver os avanços conquistados. A cartilha já está disponível no site da Defensoria Pública e recomendamos que todas e todos acessem o material e, eventualmente, se perceberem que há algo que possa estar acontecendo no ambiente de trabalho, tanto as DPES quanto o CAD estão disponíveis para o acolhimento, orientação e construção de estratégias de enfrentamento. Também nesta terça-feira, dia 19/11, estivemos reunidos com o defensor público Rafael Negreiros e a PADEP, momento em que tomamos conhecimento da proposta da política de monitoramento de risco e proteção a defensoras e defensores e servidoras no exercício do trabalho. Apesar de não termos participado da concepção dessa política, entendemos a necessidade e a importância e a urgência dessa questão. Vamos contribuir com os demais parceiros para pensarmos a implementação desta ferramenta com o mesmo comprometimento que tivemos em ações similares que resultaram na política de enfrentamento ao assédio, no protocolo de prevenção ao racismo, no atendimento, entre outras. E, por fim, finalizamos nossa participação de hoje, lembrando que no próximo dia 7 de dezembro, a ASDEPESP fará uma festa de confraternização de fim de ano, e por isso convidamos nossos associados e associadas para estarem conosco neste momento festivo. Vamos brindar, relembrar nossas conquistas e compartilhar momentos de alegria e música. Então, uma excelente sexta-feira e bom trabalho a todos e todas. Agradeço a manifestação do representante da Associação dos Servidores e Servidoras, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, reforçando, como fiz na fala da presidência, a importância da cartilha e da aplicação da cartilha da política contra a discriminação e assédio dentro da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que ela realmente saia do papel, que seja cada vez mais robustecida, gerando um ambiente saudável na nossa instituição. Gostaria de trazer a informação à Vossa Excelência de que esse pleito da Associação dos Servidores, quanto à hora do almoço, já aportou a assessoria jurídica da Defensoria Pública Geral. E agradecer o convite de Vossa Excelência e da Cris para a festa de encerramento da Associação dos Servidores, que eu farei questão e terei toda a honra de prestigiar. Eu e o segundo subdefensor aqui e a equipe da gestão estaremos com vocês nesse evento de final de ano. Queria aqui chamar, na sequência, a excelentíssima defensora pública aposentada, Maria Dolores Massano. Seja muito bem-vinda para a sua manifestação pelo prazo regimental de 5 minutos. Bom dia a todos. Quase todos aqui me conhecem. Eu sou Maria Dolores Massano, sou defensora pública aposentada. E para quem quiser fazer cronometragem, eu vou falar sobre valorização. É o seguinte, eu há muito tempo sou, acho que aqui dentro, a mais velha dos defensores públicos que tem, e vocês talvez não tenham tido a experiência que eu tive de vida. Quando eu era pequena, era criança, os professores eram uma carreira extremamente valorizada. Por que que eles eram valorizados? Eles eram valorizados pelo que recebiam, pelo que passavam para os alunos. Eles continuam passando as mesmas coisas, os mesmos valores. Os professores são uma coisa... É a profissão, acho que, mais importante que existe. E falo isso sem nenhum problema, porque eu fui professora, sou especializada em educação infantil e dei aula. E foi uma das coisas muito boas na minha experiência de vida. Com o tempo, os professores foram caindo o valor perante a sociedade. Por quê? Porque caiu remuneração, condições de trabalho e tudo isso. Eu vejo nos defensores uma alegria que eu gosto de ter
pelo trabalho. Mas nós precisamos ser valorizados em todos os sentidos para que não aconteça conosco de sermos uma carreira desvalorizada. Em todos os sentidos, como os colegas eu assisti agora, falando de apoio dos servidores. A valorização não é só dinheiro, não é só salário, é tudo. É toda uma estrutura. Eu vejo que estão havendo esforços de melhorar essa situação, estou vendo isso. Não venho aqui hoje, excepcionalmente, reclamar disso, eu venho para realmente chamar a todos que nós temos sim que lutar por valorização. Essa história de falar que nós só brigamos por isso, não é só por isso. Eu saí da carreira quando ainda não haviam nem atividades indenizadas. Não cheguei a receber por elas, não reclamo disso, acho que foi um momento que era necessário para a defensoria crescer, que a gente trabalhasse muito, trabalhávamos, como diz alguns, como escravos, mas eu sempre tive prazer de trabalhar, então isso não me afetava. Mas o mais importante hoje, que eu acho, é que nossa carreira precisa de uma grande valorização perante tudo, perante a sociedade. Tenho visto movimentos nesse sentido, da Defensora Pública Geral, inclusive. Acho extremamente importante, sim. E acho que cada um de nós é uma parte disso. Cada um de todos os defensores, não os primeiros que entraram, nem os segundos, nem os terceiros, todos. Somos uma unidade e assim devemos tratar. Há pouco nós fomos surpreendidos com essa situação de falar que a gente só pensa na remuneração, mas não é valorização da carreira. Gostaria de agradecer a presidente da associação, que eu sou diretora, mas agradecer porque realmente mostrou a nossa associação tem que pensar no defensor, no bem-estar tanto mental, físico, porque ninguém vai aguentar ficar trabalhando no ritmo que nós estamos. Precisamos de mais defensores, de mais auxiliares, de mais oficiais. Nós precisamos de muita coisa ainda. É um caminho que a gente tem que traçar e tem que traçar juntos. Todos os defensores, a associação, a ouvidoria, também porque é o ouvido da população para saber onde nossas carências são maiores. Hoje eu vejo a Camila pela primeira vez, depois que ela voltou, queria cumprimentá-la também, e acho que é importante que todos nós pensemos o que eu posso fazer para melhorar essa carreira. E, pensando assim, eu venho aqui para falar para vocês, não desistam desta luta, o Conselho é muito importante, é importante que o Conselho vote, sim, tudo o que for melhor para todos os defensores públicos, porque os defensores públicos sendo valorizados e tendo condições de trabalho, a nossa população vai ser muito melhor atendida. Não tenham dúvida disso, a nossa população merece ser bem atendida. E é assim que a gente atende bem, estando com todos os requisitos de saúde mental, física e tendo a tranquilidade de poder continuar trabalhando. Então, agradeço a todos pela atenção e peço encarecidamente ao Conselho que continue fazendo este trabalho de valorização de toda a Defensoria. Muito obrigada. Agradeço a manifestação da excelentíssima defensora pública aposentada, Maria Dolores Massano. Certamente, o sentimento de valorização do serviço público é um sentimento e um movimento importantes quando nós temos um Estado que é responsável por uma parte muito importante da vida das pessoas na nossa sociedade. Eu tenho falado muito e falo com toda tranquilidade que eu acredito num Estado forte, acredito em políticas públicas de qualidade e eu acredito num serviço público de qualidade. Consequentemente, é uma pauta da Defensoria Pública Geral prestar um serviço cada vez mais qualificado de excelência à população, e isso exige pessoas, servidores, defensoras valorizados. Então, também é uma pauta dessa Defensoria Pública Geral no contexto de acreditar que a política pública de acesso à justiça deve ser prestada com excelência para o nosso destinatário final,
para a nossa população, que é o mais importante, que é quem recebe o acesso à justiça, pelo qual nós somos responsáveis em razão do preceito constitucional. Então, agradeço a manifestação de Vossa Excelência. E chamo, na sequência, para a manifestação, nós temos mais 2 inscrições ainda presenciais, o representante da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, Benedito Roberto Barbosa, seja muito bendito. Houve uma inversão de pauta, com a qual a presidência concorda. Então, eu chamo a excelentíssima defensora pública coordenadora do Núcleo de Habitação, Thaisa Nunes Vieira Pinheiro. Seja muito bem-vinda, tem a palavra pelo prazo regimental de 5 minutos. Bom dia a todas as conselheiras, a todos os conselheiros. Eu venho aqui hoje apresentar a proposta de regulamentação do atendimento coletivo de habitação e urbanismo. Ela é uma proposta que pretende tornar a Defensoria Pública mais permeável à absorção dessa forma de atendimento que tem as suas especificidades. Em um brevíssimo histórico, a Defensoria tinha um convênio com o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos que absorvia praticamente toda a tutela coletiva da capital. E aí, em 2022, esse convênio foi rompido e a Defensoria passou a ter de atuar diretamente na tutela coletiva de habitação. E essa absorção, ela tem enfrentado inúmeros desafios, né? Inúmeros problemas para que a gente consiga se adaptar a essa nova realidade. Essa proposta, ela tem como objetivo principal disciplinar algumas rotinas de atendimento, né, visando o aprimoramento do atendimento, e ela parte de um diagnóstico de todos dos principais problemas que a gente vem enfrentando ao longo desses anos de coordenação e também de um contato muito próximo com os movimentos sociais. É uma proposta construída a muitas mãos, né, com os movimentos, com a Ouvidoria Geral. Tive a oportunidade de conversar com alguns conselheiros, gostaria de conversar com os demais, então logo a proposta seja distribuída, que haja um relator, e destaco aqui alguns pontos que são essenciais para que haja um enfrentamento por esse colegiado. O primeiro é a inadequação do DEFI para a tutela coletiva de moradia. Hoje o DEFI, por exemplo, ele só permite que uma inscrição, uma solicitação de atendimento individual. E a tutela coletiva de moradia, ela exige que sejam acolhidas as associações de bairro, as comissões de moradores, né, ela exige que, lógico, né, na medida da disponibilidade física das unidades, mas que seja atendido um colegiado que seja capaz de apresentar ali aquela demanda, né. Tem alguns outros problemas, né, a necessidade de que esse atendimento ele seja destacado do atendimento individual. Hoje, mesmo se a pessoa conseguir fazer o agendamento, quando ela chega na unidade, ela encontra um defensor público que está ali comprometido com o plantão de atendimento individual e não vai ter condições de se debruçar sobre uma demanda complexa que exige um maior tempo, uma maior atenção. E também trata essa deliberação da incompatibilidade da separação entre o atendimento e a condução do processo, né? Recentemente, nós tivemos uma decisão que responsabilizou o Núcleo de Habitação pela execução do atendimento relativamente a um processo que estava sendo acompanhado pela Fazenda Pública, e a gente entendeu essa separação como bastante problemática, né? Primeiro porque ela apequena o papel que cabe ao núcleo de habitação, que é a atuação estratégica, né? Não existe essa atribuição nem no regimento interno, nem na deliberação 139, que disciplina ali a forma como a tutela coletiva deve ser exercida, e também porque ela importa em uma grave violação da nossa autonomia funcional. Então, não tem como a gente fazer o atendimento, estar ali diante da população e não conseguir indicar para as pessoas qual é a orientação, o caminho que deve ser seguido no processo. A gente ficava ali com um papel que hoje é desempenhado pelos estagiários na defensoria, né, de ter que perguntar ao defensor qual seria o direcionamento, sob pena da gente chegar para a população e afirmar algo que não iria se concretizar na prática, né? Então, a gente entendeu, sobretudo, acho que o principal ponto é que a gente, nessa deliberação, nós partimos do pressuposto de que a pessoa que chega na defensoria, que aporta na defensoria com uma comunidade com um problema grave de moradia, ali prestes a perder a sua moradia, muitas vezes com ameaça grave à sua vida, à vida da sua família, porque muitos dos casos de moradia envolvem risco, ela precisa ter acesso ao defensor. Então, não existe isso do defensor responsável pelo processo estar com a porta fechada para a população, ele precisa atender a população. Então, entendemos que isso realmente
problemático e que merece a atenção desse Conselho Superior. Obrigada, era esse. Agradeço a manifestação da excelentíssima coordenadora do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo. Tive a oportunidade de receber Vossa Excelência no meu gabinete, assim como a excelentíssima colega Antônia, que trabalha também está designada para atuação do núcleo, como coordenadora auxiliar. Tenho certeza que esse colegiado se debruçará a respeito do tema oportunamente, depois da distribuição, contando sempre com o diálogo e a construção da Defensoria Pública Geral nessa temática e em todas as outras que envolvem o núcleo, como temos feito desde o primeiro momento, quando assumimos a Defensoria Pública Geral. Na sequência, gostaria de convidar para a manifestação, a última manifestação presencial aqui do nosso momento aberto, o representante da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, Benedito Roberto Barbosa, tem a palavra pelo prazo regimental de 5 minutos. Bom dia ao conselho, a doutora Luciana, oi Camila, né? O nenenzinho já está bem grandinho, né? E Alan também, né, que já foi também do núcleo e está aqui no conselho. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesse espaço. Eu que acompanho a Defensoria Pública desde a fundação, né, na Defensoria, todo o processo de discussão e construção dessa Defensoria Pública, né, e a parceria histórica que a Defensoria sempre teve com os movimentos sociais, com os movimentos de direitos humanos no campo da moradia e em todas as áreas, vamos dizer assim, né, que demandam, né, políticas públicas, a Defensoria Pública tem estado presente, né, de forma firme, autônoma e dialogando, né, conosco, né? E nesse momento, né, a gente vem trazendo, né, eu tive a oportunidade recentemente, inclusive, com a entidade de direitos humanos, de estar com a defensora-geral, a doutora Luciana. A gente já falou, né, conversamos com ela, inclusive, sobre essa questão que a doutora Thaisa trouxe para cá, né, esse conflito de competência, né, entre as unidades, ou de atribuições, né, entre as unidades, a porta de entrada do atendimento inicial para os atendimentos coletivos, né? E a relação também com o núcleo de habitação e urbanismo, né? Considerando que o núcleo de habitação e urbanismo também tem que atender todo o estado de São Paulo, né? E a gente tem insistido, né, que a melhor forma da gente estar, né, num relacionamento cotidiano com a Defensoria é estar dialogando diretamente com a porta de entrada nos territórios. Por isso que é importante que a gente esteja dialogando, né? Por exemplo, aqui, por exemplo, em Santa Amaro, tem uma enorme quantidade de ocupações, situação de conflito, enfrentamento com a especulação imobiliária. Então, é fundamental que a gente tenha, né, ou defensores, né, preparados, treinados, né, ou que aqueles que se ofereçam especificamente para poder atuar coletivamente naquelas situações que envolvam conflitos fundiários em cada região da cidade. E hoje, né, infelizmente, nós temos conflitos, né, fundiários, né, na área rural ou na área urbana, né, em praticamente todo o estado de São Paulo. Sobrecarregar, né, toda essa demanda coletiva para o núcleo de habitação e urbanismo é impossível. Então, nós precisamos, né, que na ponta, né, a gente tenha, ou na fazenda pública também, né, defensoras, né, que possam, de fato, né, fazer esse diálogo permanente com as demandas e com os conflitos coletivos. E nós estamos percebendo que hoje, né, a gente também já levou essa questão também à ouvidoria, né, recentemente, a doutora Camila, inclusive, já falou para nós que deveria fazer, de fato, esse encaminhamento. Então, é fundamental que a gente resolva esse impasse que hoje está permanente na Defensoria, a gente precisa de uma solução, né? Qual que é a porta de entrada dos conflitos? Então, a gente precisa saber efetivamente para que a gente possa, de fato, fazer esse diálogo mais permanente. E a segunda demanda nossa é que esse atendimento ele tem que ser simples, objetivo e desburocratizado, né? Não dá para a gente fazer, quando tem um conflito coletivo, numa ocupação ou numa favela, por exemplo, a Defensoria Pública ficar exigindo um monte de documento bancário, uma pilha de documentos da associação ou daquelas pessoas, ou dizer, por exemplo, que a associação não representa aquela comunidade. A gente sofre permanentemente essas questões, por exemplo, quando a gente vai ser atendido, às vezes por um defensor que não tem essa experiência com as demandas ou com os conflitos coletivos. Por isso que a gente vem aqui hoje, né, nesse espaço, né, para a gente buscar com o Conselho Superior, né, e também com os coordenadores das unidades, né,
uma solução para essa situação. A Defensoria Pública, ela nasceu da relação com os movimentos sociais, ela nasceu da relação direta, né, com os movimentos e entidades de direitos humanos, né, e a gente não pode mais, né, não ter, vamos dizer assim, se sentir acolhido pela Defensoria Pública quando a gente faz esse pedido e essa demanda. A gente não pode ficar no meio desse conflito e desse impasse. A gente precisa de solução, doutora Luciana, né, imediata, né, sobre essa questão. A gente não pode mais, e também nós não podemos mais jogar, né, toda a responsabilidade do atendimento coletivo de todo o Estado de São Paulo, em que aumenta todo dia os conflitos associados à moradia aqui no Estado de São Paulo, tudo para o núcleo de habitação e urbanismo. Daqui a pouco nós não vamos ter nenhum defensor mais que queira trabalhar no núcleo de habitação. Nós estamos muito preocupados com essa situação e a gente não quer, né, a gente quer uma solução, né, pede, né, para o Conselho Superior uma solução definitiva para esse problema, porque a gente não aguenta mais ficar nesse impasse. Agradeço a manifestação do representante da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, Benedito Roberto Barbosa. A qualificação do atendimento da Defensoria Pública é uma meta dessa gestão. E essa qualificação, ela exige uma reorganização do nosso atendimento, tendo em vista aqui, como bem Vossa Excelência trouxe, Vossa Senhoria trouxe, nós temos uma defensoria que cresceu muito em muito pouco tempo. Nós temos 18 anos de instituição. Certamente não é a intenção da Defensoria Pública Geral que o atendimento não seja prestado com qualidade, mas ele precisa ser organizado. Nós precisamos ter protocolos de atendimento, nós precisamos ter uma padronização de atendimento, há necessidade de que as pessoas que chegam até a Defensoria Pública apresentem alguma documentação, e tudo isso é sempre premissa dessa gestão em termos de organização e priorização da qualidade daquilo que a gente presta à população, como eu disse anteriormente na minha fala, com relação aos servidores e às servidoras e à organização daquilo que fazemos. Certamente fica aqui o compromisso da Defensoria Geral de dialogar, como sempre faz, com o núcleo de habitação e urbanismo, que desempenha uma atuação muito importante dentro da Defensoria Pública, muito qualificada, é um núcleo de referência, não só no Estado de São Paulo, mas também no Brasil, como núcleo que trabalha na questão fundiária, e essa matéria, no que diz respeito à organização do nosso trabalho, será endereçada não só pela 2ª Subdefensoria Pública Geral e pela 3ª, mas também agora com um pedido pelo colegiado. Nós faremos todas as discussões aqui no âmbito do colegiado, tendo em vista a proposta que foi apresentada e será discutida oportunamente. Então, eu agradeço a participação de Vossa Senhoria nesse sentido. Passando pelos próximos inscritos, nós temos agora 2 outras manifestações, uma manifestação presencial, então passando para o segundo momento, que é uma manifestação do usuário da Defensoria Pública, Luiz Cornélio da Silva, na Rua Boa Vista, 200, primeiro andar. Bom dia, excelências, defensores, defensoras. Bom dia, presidente. Meu nome é Luiz Cornélio da Silva, tenho 48 anos, sofri um acidente de trabalho em 2011, onde procurei uma senhora para me defender, abrir as ações, e ela cometeu crimes e falhas em todas elas, me levando a essa situação que eu me encontro. Eu estou aqui novamente diante de Vossas Excelências a pedir a cada um de Vossas Excelências que ela seja responsabilizada, que ela seja punida civilmente, criminalmente, e que tenha bloqueio de bens para que possa ressarcir todos esses anos retroativos aí desde 2011. Excelências, eu estou vindo aqui porque eu não tenho aonde ir. Todos os órgãos foram procurados e todos eles, inclusive o Ministério Público, fala que a competência é da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. É por isso que eu estou vindo aqui. Já procurei o CAM, já procurei a ouvidoria, já procurei a corregedoria, então não tenho êxito, né? Então é por isso que eu estou vindo aqui, onde eu tenho a esperança que seja resolvido, aqui no Conselho Superior.
Excelências, eu estou em situação de rua, não tem um porquê de uma pessoa em situação de rua vir aqui, nesse espaço, 5 minutos, momento aberto, vir ofender nenhum de vossas excelências, nem a presidente, nenhum dos defensores ou defensoras. Então, o meu intuito não é esse, de estar aqui para ofender ninguém, mas sim atrás de justiça, que ela seja responsabilizada, que ela seja presa. Excelência, a defensoria, ela foi criada, ela foi formada para defender os mais pobres, as pessoas carentes, as pessoas que vivem em situação de penúria, as pessoas que vivem em situação de rua, igual eu. É por isso que eu estou aqui, que eu estou precisando, estou pedindo socorro a cada um de vossas excelências, que possa me ajudar, que possa resolver a minha situação. Se algum outro órgão tivesse condições de resolver, creio eu que teria resolvido. Então, se todos eles falam que a competência é da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, então eu acredito fielmente que seja, porque senão já teria sido resolvido. É esse o meu apelo, que eu faço a cada um de vossas excelências, a presidente, todos os defensores e defensoras, e muito obrigado. É isso. Eu agradeço a manifestação do senhor Luiz Cornélio. Senhor Luiz Cornélio, novamente, Vossa Excelência, Vossa Senhoria foi orientado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem uma missão muito clara: implementar a política pública de acesso à justiça para os vulneráveis. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo não tem poder de polícia. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo não faz investigação criminal. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo presta o suporte multidisciplinar com agentes, com psicólogos, assistentes sociais, a todos e todas que nos procuram. Nesse sentido, o CAD faz um trabalho excepcional de recepção, até fez, por diversas vezes, recepção ao senhor. As atribuições da Defensoria Pública são de conhecimento dessa instituição e da própria Defensoria Pública. É a Defensoria Pública que diz qual é a sua atribuição e os seus limites de atuação, então, consequentemente, nós não temos poder de investigação ou poder de polícia ou de prisão, mas todas as orientações com relação aos órgãos públicos que Vossa Senhoria poderia procurar para endereçar o seu pedido já foram feitas. Na semana passada, Vossa Senhoria foi orientada, na semana retrasada, Vossa Senhoria foi orientado novamente nesse sentido, e fica aqui a Defensoria Pública Geral e a segunda Subdefensoria Pública Geral novamente à disposição para a implementação da política que é de responsabilidade dessa instituição, que é a política pública de acesso à justiça. Eu queria aqui convidar, então, o último participante do dia, é uma participação síncrona do usuário da Defensoria Pública, Luiz Carlos Rosales Ortim. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia, senhores conselheiros. Mais uma vez aqui presente na reunião de conselhos, é uma honra. É uma instituição que eu valorizo muito e que eu sei que tem muito a agregar para nós, usuários. Vossa Excelência, eu estou entrando em contato através desse espaço aberto, porque os meus direitos vão perecer, acho que, se não me engano, março até abril vai perecer. Vai ser totalmente perecer todos os meus direitos. Já entrou em decadência a minha questão de cancelamento do imóvel, e o que acontece? Minha mãe vai mudar para o interior no começo do ano, com a minha irmã, que se aposentou, e eu vou ficar em situação de rua. Quer dizer, o que acontece? Eu estou há 3 anos na defensoria discutindo o meu imóvel, que eu tenho direito ao uso. Infelizmente, fizeram isso, aquilo, não estou para discutir erros, sabe? Mas o que acontece? Aí criaram procedimentos que não estão nas normas internas da casa. Eu me submeti a série de procedimentos que não tem procedimento nenhum, quer dizer, é uma aberração jurídica. Então, quer dizer, eu estou tendo vários problemas. E aí, a conclusão, me denegam o meu processo, me fazem entrar de novo com o processo e dizem que é porque eu moro com a minha mãe. Poxa, se eu estou 3 anos brigando pelo meu imóvel, no que eu moro, agora vão dizer que eu moro com a minha mãe? Eu estou em situação provisória, senhores. Senhores, eu fiquei 3 anos sem as minhas roupas. Você sabe que ficar com 3 trocas de roupas por 3 anos? A defensoria me deixou 3 anos
para pegar as minhas roupas, sem direito a acesso ao lar, sem direito a roupa, ficaram com todos os meus bens, móveis, tudo. Isso é enriquecimento ilícito, senhores. E aí vocês dizem que eu tenho uma dívida de 300 mil reais, vocês estão dizendo que eu tenho condições de pagar um advogado? Aonde que vocês tiraram isso? O que eu preciso é saber desse conselho, se existe a possibilidade de eu conversar com alguém, algum responsável na defensoria, que de fato veja a minha situação. Porque o que está ocorrendo é muito triste, senhores. É muito triste, porque, veja, até agora eu estou sendo ouvido nessa casa, mas caso essa casa não me escute, eu vou ter que procurar órgãos externos, eu terei que ir na LESP, eu vou ter que ir no Ministério Público, vou ter que mandar carta para o governador, eu farei o que fosse necessário, senhores, porque, infelizmente, eu não tenho mais o que fazer, eu estou com tratamento psicológico, psiquiátrico, o que mais preciso comprovar que eu estou hipoeficiente? Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a manifestação do usuário da Defensoria Pública, Luiz Carlos Rosales Ortim. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem a implementação da política pública organizada na nossa instituição através de alguns procedimentos. O procedimento de avaliação financeira é um deles. Vossa Senhoria tem acesso aos recursos decorrentes dessa decisão. É uma política pública que aqui certamente essa Defensoria-Geral gostaria que fosse universal a todos e todas no Brasil, mas nós temos um recorte para que essa política seja exequível, e é o recorte de renda. Há uma previsão na Constituição de que ela é endereçada à política pública de acesso à justiça aos chamados pela Constituição de necessitados, por isso nós temos uma organização interna de padronização de avaliação financeira de todas que nos procuram aqui no Estado de São Paulo. Essa organização ela é feita através de uma deliberação desse Conselho Superior, que traz os parâmetros e os critérios de atendimento. Mais do que isso, a possibilidade de recurso das decisões para aqueles que não se enquadram nos nossos requisitos de atendimento, para que a política possa chegar àqueles que mais precisam. É essa a intenção da Defensoria Pública. Então, o recorte de renda existe para que a política pública chegue àqueles que mais precisam, e todas as decisões internas e administrativas da Defensoria Pública, sim, são passíveis de recursos previstos e publicizados, aos quais Vossa Senhoria certamente tem acesso, e nós teremos aqui todo o prazer de analisar eventual recurso com relação à decisão de denegação do atendimento pela renda. Gostaria, então, de informar a todos e todas, excelentíssimos conselheiros e conselheiras, que nós teremos, e também a carreira que nos assiste, nós teremos que interromper a sessão para o envio de novo link, em razão da última participação virtual, e nós retornamos na sequência com a sessão do Conselho Superior.